Ai, galera. É pô, um fardo e meio de pão, cara. Dá 16. 16 pães com mais. Estou 8, comendo. 24 pães, não tem que vender. A escola é ali. Fala de Ney. Ali, ó. Obrigado, Ney. Eu vi que foi você que recebeu. Foi? Que mais viu? Eu dei meu nome, nem lembro. Eu vi o nome. O cartão Eli? especial de carne. Pão de carne? Acabei de sair. Sem milho e sem azeitona. Fechou? Já manda Acabei mensagem. de sair. Quebrando também muito. eu estou chegar aqui. aqui, ó, ver um cara comendo Ele cachorro vem quente ali. né? Aí a pessoa puxa outro. Não tem, o negócio puxa. Cara, mas é. Você sabe que que acabou de lanche, passar aqui, ó. cachorro quente pelo menos. Não vou falar o resto, mas o cachorro quente manda muito quem gosta, cara. Tem gente que não Meu gosta. carro tá ali, ó. Não, você pode ver o cara comendo aqui, Você é um que você é. ele vai olhar o Não é cachorro muito quente cachorro. e vai dar vontade. É? Você não é muito de cachorro quente. Eu A gosto. gente Não é, sabe. não. De pizza também, já só. Nossa, gente, olha.